Amém. Bom dia! Graça e paz. Como meu pai falou agora, essa é uma manhã muito especial para nós, né? Apresentar a nossa filha ao Senhor. É o presente que o Senhor nos deu para cuidar. Nosso coração está cheio de alegria. E o Espírito Santo, queridos, ele é tremendo, ele conduz. Né, eu não falei para o meu pai o que eu iria ministrar nessa manhã, em nenhum momento. Mas estava pedindo ao Espírito Santo a confirmação da palavra. Ontem, quando eu fui orar para confirmar a palavra dessa manhã, Deus mudou um pouco a palavra e me trouxe outra direção. E todos aqueles que estão mais próximos de mim sabem a importância que eu dou e o cuidado que eu tenho para que quando subir sobre uma direção do Espírito Santo, para falar algo de Deus, ministrar algo de Deus na sua vida, no seu coração. E aí meu pai começa a falar aqui, ele citou até alguns versículos da palavra, e mostrando que realmente é a direção para as nossas vidas nessa manhã. Amém? Então deixa eu te perguntar, você está preparado? Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, se prepara. Robinho, põe só um pouquinho mais de retorno para mim aqui, por favor, aqui. Abre a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, verso de número 4. O tema da ministração de hoje, não sei se já foi projetado, mas é como se fosse uma carta de pai para filho. De pai para filho. Efésios capítulo 6, verso de número 4. Deixa eu abrir aqui para todo mundo ler junto. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre aqueles que são pais. Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai, mãe. Isso, os pais. Aqueles que têm filho na barriga também é pai, viu, Bruno? Bruna. Isso, aí, boa. Já é pai, né? Tá, viu, Jonathan, Larissa, já são pais. O tema dessa manhã é exatamente sobre isso. Eu vou falar um pouco na dimensão dos pais e eu vou falar também um pouco depois sobre os filhos. E o texto que Deus colocou no meu coração muito forte foi exatamente esse texto que está no livro de João, capítulo 10, verso de número 10. O pastor já citou ele aqui. Quem sabe aí, João 10, 10. O diabo veio, senão para roubar, matar e destruir. Queridos, nós como igreja, você igreja, quantos são igreja aqui do Senhor Jesus? Nós somos igreja, e nós temos que estar atentos. Calma aí que eu derrubei e fiz igual o pastor. Padrão, tem que dar um chutinho. É herança, né? Tem que continuar. E nós como igreja, nós temos que ter uma noção e um entendimento diferente do mundo, porque o mundo, ele está indo como se fosse um rio que flui. Então nada tem problema, tudo é por acaso, se deu certo é sorte, se deu errado é azar. Mas as pessoas no mundo, lá fora, elas não conseguem entender o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. E eu e você temos acesso a essa informação. Nós sabemos o mundo espiritual, nós conhecemos o mundo espiritual, por isso que nós estamos aqui adorando a Deus. Mas nós temos que ter a certeza que existe alguém, um inimigo de Deus que visa roubar, matar e destruir. É o seu plano, é o seu projeto, é trazer a perda, é trazer a morte, é trazer a destruição.
E no mundo isso acontece, isso é normal. Quando você olha para fora da igreja, isso é normal. As pessoas, queridos, preste atenção no que eu estou te dizendo, porque isso é muito real. As pessoas hoje estão tirando a sua própria vida. Eu nunca ouvi falar tanto em suicídio como tenho ouvido nesses últimos dias. Você talvez ache que está tudo bem, mas não está. Eu conversava ontem com uma pessoa e ela falava para mim de um filho que esfaqueou o próprio pai. Matou o pai com facada. Você acha que isso é normal? Aí você fala assim, mas isso aconteceu onde? Lá no Iraque, né? Foi lá no Iraque, lá no Irã. Não, que foi em Atibaia. Atibaia. Você sabia disso? Então, às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo longe, mas elas estão acontecendo muito perto de nós. Talvez na casa do seu vizinho, talvez ali na sua própria família. E aí às vezes a gente acha que isso tudo é normal, mas não é normal. Existe um padrão do diabo, ele está trabalhando para roubar, matar e destruir. Quem? Todos. E isso é sério. E quem leva isso na brincadeira sofre as consequências. Por isso que muitas vezes quando a gente olha pessoas que estavam aqui, mas não estão mais, a gente fala assim, mas o que aconteceu? Tá separado, perdeu o casamento. Sabe por quê, queridos? Porque começou a brincar com as coisas espirituais, começou a achar que isso aqui não tem problema, abre uma brecha aqui, mas acha que não tem problema, abre outra brecha ali, mas isso é tudo normal, a gente está no século 21. Para quê? Por que eu tenho que estar na comunhão da igreja? Por que eu não posso me envolver com outras mulheres fora do meu casamento? Isso é tão normal. Por que eu não posso ficar na internet lá, vendo tudo aquele lixo que a internet me traz? Por que não? Qual que é o problema? E aí a gente começa a entrar num padrão assim, a gente dentro da igreja começa, que eu acho que é o que o pastor falou aqui agora há pouco. Como isso é triste, saber que a própria igreja, os irmãos, aqueles que deviam ter uma visão diferente, têm a mesma visão e o mesmo padrão do mundo. Acha que está tudo bem, que está tudo normal, que é assim mesmo. Não é assim mesmo. Agora, se você for encarar um inimigo que está trabalhando dia e noite, a gente tem ouvido falar como nunca sobre guerra, né? É Rússia contra Ucrânia. Agora Hamas atacou Israel, e aí a gente vê agora Israel tendo que se defender. Os caras têm um objetivo de exterminá-los da terra. O objetivo nítido e claro, você assiste o jornal, você vai ouvir que o objetivo de Hamas é exterminar o povo judeu. Esse é a natureza deles. Agora, como que você milita contra um inimigo desse? De peito aberto? Como que está sendo Israel lá diante deles? Eles estão assim, sem proteção nenhuma, levando flores. É guerra. E o lado de cá tem que estar muito bem preparado. Quando o inimigo vem, esse lado aqui tem que estar muito bem preparado para resistir, para atacar. Não é só se defender não, é atacar. E eu estou falando de quem, queridos? Eu estou falando do nosso inimigo. O diabo veio senão para roubar, matar e destruir. E eu, com esse entendimento que eu tenho, com essa visão que eu tenho de fé, eu falo assim, não. Porque a continuação desse versículo é muito interessante. Ele fala assim, mas Jesus, eu vim para que tenham vida. E vocês têm uma vida qualquer? Não, que vocês tenham vida e vida com abundância. Esse é aquele que luta por nós. Esse é aquele que nos defende. É aquele que nos garante uma vida em abundância. Mas a guerra está acontecendo. O nosso inimigo está ao nosso
derredor, buscando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se nós formos um povo e despreparado, se nós não estivermos atentos, eu estou chamando você nessa manhã como um soldado, como um homem e uma mulher preparada que tem um entendimento do momento que nós estamos vivendo nos nossos dias. Os dias estão difíceis, e a tendência é que fiquem mais difíceis, mas para onde? Para o mundo, e nós, mais fortalecidos no Senhor, para que a gente possa estar mais fortes, porque a mesma forma que o amor de muitos se esfriariam, a palavra de Deus diz que Ele derramaria uma medida poderosa do seu Espírito sobre nós. Então, os dias estão difíceis? Sim. O nosso inimigo está trabalhando fortemente para destruir as famílias? Sim. Mas nós, cheios do Espírito Santo, esse padrão do mundo não nos toca, não nos alcança. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ardendo na presença de Deus, eu quero dizer uma coisa para você: quando o nosso coração está cheio de Deus, o diabo não pode nos tocar, porque aqueles que são de Cristo, o diabo não lhe toca. Mas não só isso, também nós seremos resposta para o mundo. Há proteção sobre a nossa casa, mas também nós temos a mensagem de fé que converte o mundo. Porque nesses dias, quem que não quer uma resposta de fé? Uma resposta de esperança. Nos dias que nós estamos vivendo, onde há tanta violência, tantas pessoas desesperadas, depressão, opressão, pessoas vivendo tristes, desesperançosas, querendo arrancar a própria vida. Ei, nós temos uma mensagem de fé e uma mensagem de esperança. Nós temos uma mensagem porque nós temos a paz de Deus no nosso coração. Pode estar acontecendo o que for ao nosso redor, mas nós estamos cheios de paz, cheios de alegria, cheios de graça. Enquanto o mundo está falando que vai desistir, nós estamos falando assim: nós vamos caminhar. O mundo está querendo parar, a gente está falando assim: nós queremos avançar. Eu quero conquistar, eu quero ter uma visão de fé, eu quero sonhar os sonhos de Deus, eu quero viver os planos dEle para a minha vida. Você quer parar? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: você está querendo parar? Mulher de Ló olhou para trás, o que ela virou? Você não sabe isso? Mulher de Ló, ela olhou para trás, virou estátua de sal. Olhou para trás, se deu mal a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. Sabe por que eu sei disso? Porque minha filhota tem que ouvir essas musiquinhas todo dia. Deixa eu contar uma coisa para você, pai, mãe, para os novos papais, para as novas mamães. Vocês, assim como eu, me coloco nesse papel. Nós somos discipuladores dos nossos filhos. Nós temos que entender que o maior alvo do nosso inimigo são os nossos filhos. Por quê? Porque se ele destruir a família, se meu filho, minha filha crescessem os valores do Senhor, ele vira um alvo fácil ali lá na frente quando ele for adulto, e ele consegue levar os seus planos, o projeto de destruição na vida dos nossos filhos. Por isso que ele investe em filme, ele investe em desenho. Ah, mas não tem problema, esse filme aqui da Disney. Você está colocando seu filho para olhar para alguém que está trabalhando
para destruir a sua casa, a sua família, para destruir os padrões moral do seu filho e da sua filha. E aí a gente fica lá assim, ó, desatento. É como um soldado sem armadura indo para uma guerra. Nós, pais, nós temos a responsabilidade de levar os nossos filhos a conhecerem a Jesus em um nível profundo. A minha filha, ela fez 2 meses, semana passada. Mas eu estou lá na sala, com ela, nos momentos que eu tenho que estar ali, como pai, fazendo dormir, ou às vezes, para a mãe poder fazer alguma coisa, eu estou ali cuidando. E eu estou ali falando de Jesus para ela. Eu não perco uma oportunidade. Eu começo a falar para ela assim: olha, papai te ama, a mamãe te ama, a gente te ama muito, a gente quer cuidar muito de você, mas deixa eu contar uma coisa para você: existe alguém que te ama muito mais do que o papai e que a mamãe. Eu entendo que eu tenho que levar ela a conhecer a Jesus desde agora. Talvez ela não entenda nada. Talvez ela não esteja entendendo nada, eu não sei, mas eu já estou inculcando a palavra de Deus na vida dela, eu já estou falando para ela do amor de Deus na vida dela, eu já estou falando como Jesus a ama, eu já tenho falado para ela assim: olha, eu também guardo no meu coração, eu falo assim: o papai ama muito você, você é a princesa do papai, mas eu quero dizer uma coisa: eu amo meu papai muito mais do que eu amo você, o meu amor por Jesus é muito maior do que o meu amor por você. Eu amo muito você, mas eu amo muito mais Jesus. Ele é o amor da minha vida. Eu tenho que mostrar para ela que eu como pai amo a Jesus, que eu como pai eu sirvo a Jesus, que eu como pai me dedico a ela. Eu quero que desde do ventre, eu falava isso para ela quando ela estava na barriga. Eu cantava as musiquinhas lá do Senhor para a vida dela. Deuteronômio capítulo 6, verso de número 6 a 7. Deuteronômio 6, 7, ele fala assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Aqui é Deus falando com o povo de Israel. Primeiro, o coração do pai e da mãe tem que estar ardendo por Jesus, pelo reino de Deus. Ele fala assim: essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Não funciona mais, pai e mãe que está aqui, presta atenção. Não funciona mais aquele negócio assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Seu filho vai ser você em potencial. Multiplica você, as suas atitudes, esses serão seus filhos. Eles não vão ser o que você falou para eles ser, eles vão ser o que você é. Quem que você quer que seus filhos sejam? Nós temos que ter isso muito bem guardado no nosso coração tem que queimar por Jesus, pelo amor de Deus, pela obra do Senhor. Mas isso só para mim não, eu tenho que ensinar meus filhos. Sabe por que eu estou aqui hoje, falando isso com você? Sabe por que eu não sou um desviado, como muitos filhos de pastores que eu conheço? Não estou falando lá da China, não. Eu conheço muitos filhos de pastores, que não são pastores. Pelo contrário, muitos são usuários de droga, muitos estão presos, muitos são rebeldes. Mas aí você me pergunta assim: mas por quê? Eu quero falar uma coisa para você, e não é porque ele está aqui não.
mas porque eu tive referencial. Quando meus pais falaram aqui, ó, a gente vai ministrar para os casais, porque nós somos referencial, é que eles são mesmo. E sabe qual que é o exemplo? O fruto cai no pé da árvore. Porque se eles não fossem referencial, eu não estaria aqui hoje. Porque eu posso conseguir mentir para uma igreja, mas eu não consigo mentir para minha esposa e para meus filhos. Eu consigo passar um papel bonito para uma igreja, mas para minha esposa e para os meus filhos, ali é a verdade, ali é o meu dia a dia. E meu pai, a minha mãe foram referências dentro da minha casa, de oração, de compromisso, de reino. E aí não é só eu não, a minha irmã é pastora. O meu cunhado é pastor nesse ministério. A minha esposa só não é uma pastora nesse ministério ainda porque a fase foi a fase do nenê, não dava para ser a consagração, mas já está programado uma consagração para ela ser pastora nesse ministério também. Mas sabe por que a nossa casa é assim? Mérito meu? Jamais. Eu tive um referencial dentro da minha casa, de um homem que levava a sério o reino de Deus. Não tinha conversa, querido. Eu não conseguia fazer corpo mole. Domingo, sempre na minha casa foi o dia do Senhor. Ah, mas pai, hoje tem uma piscina muito legal, um clube. Vai ser depois do culto. Primeiro nós vamos adorar a Deus. Ah, mas eu estou com dor de cabeça, nós vamos adorar a Deus. Mas estou com dor nas costas, nós vamos adorar a Deus. Mas a gente só não ia para o culto quando ia para o hospital. Estava no hospital, aí estava lá. Hoje em dia nós vemos as pessoas levando as coisas de Deus tão de qualquer jeito, tão na brincadeira, que é assim, tem o sol, eu não vou para a igreja porque está sol. Está chovendo, está chovendo. Está frio, não dá para ir. Queridos, a gente ia para o culto em casa, com gasolina, sem gasolina. Quando não tinha gasolina, tinha que pedir carona, eu vi meus pais fazendo isso. Com carro, sem carro. Quando não tinha jeito, ia de táxi. Quebrou o carro, ia de táxi. Quantas às vezes a gente comenta, eu e minha irmã, a gente fala assim, as nossas viagens, elas nunca foram de sábado e domingo. Quando a gente tirava férias, a gente ia para um hotel, algum lugar assim, as nossas férias eram de segunda a sexta. Quando estava chegando a galera para curtir o lugar, que aí vinha a recreação e tal, a gente estava fazendo check-out, a gente estava indo embora. Por quê? Porque no final de semana tinha os compromissos da igreja, o reino de Deus sempre esteve em primeiro lugar. E isso eu cresci sendo assim. Quando eu me tornei jovem, que aí eu falava assim, agora, né? Agora eu tenho a minha independência. Sabe o que eu me tornei? Alguém que só fazia tudo na obra de Deus, do mesmo jeito, na mesma dedicação. E aí quando eu casei, eu falei, agora eu estou casado, hein? Continua do mesmo jeito, a mesma dedicação. Aí veio a Antonella, eu tive que faltar alguns cultos. No terceiro culto que eu faltei, meu pai me ligou e falou assim, você está achando que é o quê? Antonella nasceu, filho. Já nasceu, tá tudo certo. Volta. Continua discipulando. Continua ensinando, continua cobrando. Quero falar de 3 responsabilidades dos pais aqui. Você que é pai, você que vai ser pai, você que eu ainda não sou pai, mas está namorando, daqui a pouco vai casar, vai ser pai. Para os adolescentes, vai demorar muito para vocês serem, mas não tem problema, um dia vocês vão ser. Anota aí. O que tem no seu coração? O que é valor no seu coração? Aonde está o teu tesouro? De verdade. Não aquilo que você fala que é importante para você,
mas aquilo que você comprova, aonde está o seu coração pelas suas atitudes. Lucas capítulo 12, verso de número 34. Lucas capítulo 12, verso de número 34. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aonde está aquilo que é valor para você? O valor para mim é o futebol. Então esse é o seu tesouro. Você abre mão de tudo, eu conheço pessoas que é assim por futebol. Vai jogar o Corinthians. O Corinthians vai jogar. A gente já sabe o resultado. Vai perder. Mas o cara tá lá para assistir, velho, fielmente. E ele ainda canta que ele é sofredor, graças a Deus. O coração dele tá lá, meu pai é São Paulino. Eu sou São Paulino. A minha filha, ela é São Paulina. E eu tenho como comprovar isso para você. Eu tenho foto dela comemorando o título do São Paulo ainda esse ano. Com a camiseta de São Paulo. Mas eu nunca vi meu pai perder um culto por causa de jogo de futebol. É um valor, a gente gosta, a gente assiste junto, é mó barato. Quando ele assiste, São Paulo perde. Pensa num cara pé frio. Mas é que eu estava junto. Se a gente assiste junto, ganha. Mas se ele assiste da casa dele ou na minha, o São Paulo perde. Eu estou brincando, mas assim, gente, eu nunca vi a gente perder um culto, a gente perder uma reunião, a gente deixar de fazer alguma coisa para Deus por causa de futebol. Nunca. Por mais que a gente goste, mas nunca perdemos. Às vezes a gente ficava sabendo depois do culto lá, né? Olhava lá, ganhou, perdeu. Conheço pessoas que têm um valor de esporte, de radical, paraglide, essas coisas. Aí começa a viver aquilo, aí é viagem, bicicleta, começa a andar, daqui a pouco, não, tem que estar com a bicicleta, é o pedal não sei do que, é o pedal não sei do que lá, o pedal daqui, pedal dali. Aí tem pedal de sábado, de domingo, de feriado, e aí as coisas do reino de Deus vai ficando. Por quê? Porque o tesouro começa lá, o coração começa a colocar naquilo. Trabalho. Tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Aí vai ter uma reunião, não dá, evento, um encontro, uma reunião, não dá, agora não dá, eu tenho outra coisa. E aí as coisas do reino de Deus vão ficando sempre assim, sempre no... Você entendeu o que eu estou falando? Dá dando para entender o que eu estou falando? É legal ter um time para torcer? Claro que é, eu torço São Paulo. Estou falando que não pode torcer para um time, dá para torcer. Só que não dá para ter isso como tesouro no meu coração, ele não toma o lugar de Deus no meu coração. Olha para mim, atleta. Um atleta. Eu tenho bicicleta em casa, queridos, eu falei do pedal aqui, né? Eu tenho bicicletas em casa lá. Tá bom que elas estão juntando pó. Mas elas estão lá, eu tenho que começar a usar elas de vez em quando, assim, né? Sabe, fazer uma força, começar a usar elas, né? Tá difícil, rapaz. Mas dá para fazer um esporte? Claro que dá. Só que isso não pode tomar o lugar de Deus no meu coração. Porque minha filha, ela vai olhar para mim, ela vai saber o que é prioridade para mim. Eu trabalho também. Eu sou igual o Julius, eu tenho 2 empregos. Trabalho, tenho a minha empresa, tenho o meu trabalho, a minha esposa é sócia de uma escola, automaticamente todos os BOs lá, tudo eu tenho que resolver, reunião, eu faço tudo isso, mas eu não abandono o reino de Deus. Quando a minha filha olhar para mim, o que ela vai ver? Um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que leva o reino de Deus a sério? Ou ela vai ver mais alguém que vai no culto no domingo e sai, e aí na semana xinga a mãe, vive uma vida mundana? O que os nossos filhos, de verdade, quando olham para nós e enxergam?
dentro da nossa casa. Outra coisa, você é um referencial. Eu falei aqui um pouco do que está no nosso coração, mas o segundo ponto é, você é um referencial. Salmos capítulo 78, verso de número 4. Salmos 78, 4. Eu quero dizer para você uma coisa, que os nossos filhos são o nosso legado. Eles vão dar continuidade naquilo que eu sou, naquilo que eu faço. Salmo 78, 4, nós vamos ler até o 7. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó em Israel e estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. 6. De modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. 7. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Olha que poderoso isso que nós lemos. O salmista estava falando assim, olha, nós, presta atenção pais aqui ó, nós temos que contar aos nossos filhos, inclusive, ainda que eles estejam lá no ventre, não tem problema, você tem que contar para os seus filhos. E eu estou aqui diante da igreja e diante de Deus para falar para você, eu faço isso. Quando minha filha estava lá na barriga, eu orava por ela, eu abençoava ela, eu já abençoava o futuro dela, eu já abençoava o urubuzão que vai encostar nela lá na frente quando ela for adulta. Falava, ai Senhor, abençoe esse cabra aí também. E como eu já disse, ela, desde pequenininha, eu fico falando ali do amor de Deus, do cuidado de Deus, eu conto testemunho para ela. Ah, mas Levi, ela não está entendendo nada, não tem problema, eu estou trabalhando, eu estou me dedicando, eu já estou tendo esse entendimento que ela precisa aprender isso, esses valores, esses princípios. E nós somos esses referenciais, amém? Quando ela crescer, ela vai olhar para mim, assim como quando eu cresci, eu olhava para o meu pai. Terceiro ponto, queridos, e é muito importante esse ponto, preste muita atenção, você pai, você mãe. Você tem que ter relacionamento com seus filhos. Você tem que ser o melhor amigo do seu filho, da sua filha. Pai, mãe, isso é muito importante. Ah, eu vou trabalhar, ganhar dinheiro, e seu filho está sendo criado por quem? Pela rua, pela televisão, pela creche, pela babá. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você é amigo do seu filho, da sua filha? Estou falando isso por quê? Porque eu sou amigo do meu pai. É muito interessante que muitas vezes, às vezes eu vou falar com a Bruna, e aí eu falo assim, não, chama meu pai. Ah, vai fazer uma coisa, não, tem que chamar meu pai. Eu com meu pai e minha mãe, né? Meu pai e minha mãe. Mas por ser homem, não sei, a gente pesca junto, entendeu? Eu gosto, ele gosta. A gente pesca, a gente vai pescar. E aí a gente senta na beira do lago, pede um refrigerante, um pastel. E aí enquanto eu pego o peixe, a gente conversa. Porque ele não pega. Tô brincando, gente. Tô brincando. Esse cara aqui, na última pescaria, ele tava pescando demais, Valtinho. Pensa o homem que tava pegando peixe. Faz tempo que a gente não vai, né, pai? Precisava ir de novo. Não, o cara às vezes... deixa eu contar uma coisa pra você. Teve uma vez que a gente foi pescar, e todo mundo pescando um peixe aqui, o Valtinho tava.
um peixe aqui, um peixe ali. Esse cara, meu, enfiou uma salsicha desse tamanho no anzol, Zé. Eu falei assim, mas o que esse cara quer pegar aqui dentro desse aquário aqui, né? E mandou lá. Ele falou assim, eu vou pegar o maior peixe do lago aqui. Com essa salsicha desse tamanho, Zé. Meu amigo, de repente essa linha desse homem puxou. E começou a bagunçar a linha de todo mundo, era neguinho correndo porque não dava conta. O peixe era desse tamanho. Tirou foto, ficou todo orgulhoso. Oi? Não cabia na foto, teve que tirar 2 fotos. Metade do peixe pra cá, metade do peixe pra lá. História de pescador, né? Ei, tô falando isso, mas assim, ó, eu gosto de assistir futebol, eu gostava muito de ir no Morumbi. Meu, quantas vezes? Eu sei que ele não gostava tanto de ir. Mas quantas vezes ô pai, hoje vai ter jogo e tal. Compra o ingresso lá, vamos embora. E aí chuva caindo na cabeça e nós lá pulando. Beleza. São Paulo perdeu de 4-1. Vamos voltar para casa, pai. Abraçado aqui. Quantos jogos? Um monte. A gente brinca de lutinha. Antigamente eu apanhava. E hoje? Mas é verdade, eu estou contando isso para você, porque, meu, ele está aqui, não dá para mentir, né? A gente brincava mesmo de lutinha, saia no soco, minha mãe desesperada. Meu. Mas a gente ia amigo. Muitas vezes meus amigos falavam assim, Levi, vamos comer um lanche em tal lugar? Eu falava assim, ô pai, onde vocês vão? Aí ele, eu vou em tal pizzaria. Então, valeu, não vou não, mano. Eu ia com eles, eu gostava de estar com eles. É importante você ter relacionamento com seus filhos, sabe por quê? Porque se você não tiver, lá no mundo ele vai encontrar pessoas que vão dar atenção para ele, para ela. Eles vão encontrar pessoas lá fora, que vão estar dispostas até pagar um lanche para ela, até pagar um lanche para ele, só para ter a companhia deles. Será que ele vai falar assim, poxa vida, aqui eu sou valorizado, lá na minha casa não, meu pai não me dá atenção, minha mãe não me dá atenção, lá é só bronca o tempo inteiro. Você conseguiria conviver com alguém que te dá bronca o dia inteiro? Eu estava conversando esses dias, eu fui com meu amigo Robertson para São Paulo, e a gente trocava ideia, e ele estava contando para mim algumas coisas que o Lucas fazia. Hoje não faz mais porque ele é um mocinho comportado. Mas dentro das artes que ele contou para mim, estava ele lá na lama, mangueira, lama, e ele, a hora que ele olhou, ele viu o Lucas assim, ó, enfiando a cabeça na lama. Puxava assim. Aí você pensa assim, você foi lá e deu uma bronca, né? Ele, não, mano, aí eu fui lá e deixei, eu só olhei para ver se não tinha perigo, nada de perigo, mas deixei ele curtir. Aí quando ele chegou para dentro de casa, joguei uns balde na água nele lá e boa. Agora você imagina se você é um pai ou uma mãe só para dar bronca, só para chamar atenção, só para brigar, por que você não fez, por que você não está aqui, que aguenta? Você tem que ser amigo, tem que ter relacionamento, tem que ter momentos de diversão demais. Levi, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Queridos, se esforce e compre um sorvete. Não tem dinheiro, não tem recurso, vai numa pracinha. Vai no lago que é de graça, Lago do Major é de graça. Pega uma minhoca, põe numa varinha de bambu, joga lá e fala assim, vai que tem um peixe aqui. Lá eu não sei se você vai pegar, mas gaste tempo, tenha tempo de qualidade com seu filho e com a sua filha. Toma um café da manhã. Faz um café da manhã para ele, para ela. Não importa se é um pão com manteiga e um cafezinho. Se você fizer, ela vai, ou ele vai curtir demais. Mas se eles e eles vão entender assim, nossa, eu tenho um valor para o meu pai, para minha mãe.
Você pai, você mãe, você ouviu? Presta atenção, vou só reforçar isso. Existe um inimigo tentando destruir seus filhos. Veio para roubar, matar e destruir. Você pode encarar isso de uma forma normal, levar a sua vida do mesmo jeito, ou você pode ter um entendimento de que existe uma guerra, e que você é um soldado do Senhor para guardar a sua casa, para ser exemplo no seu lar, para ministrar sobre a vida dos seus filhos. E aí você tomar esse papel e fazer isso mesmo, mostrar valores, princípios. Hoje, pai, hoje está frio, né? A gente não vai no culto. Não, hoje está frio, a gente vai no culto. Nossa, pai, está sol, vamos para a piscina. Não, nós vamos para o culto. Vamos adorar a Deus em família, em igreja. Você está passando valores. Ele vai começar a falar assim, nossa, é frio, eu vou para a igreja. Está calor, eu vou para a igreja. Pai, está nevando no Brasil, nunca nevou, mas a gente vai para a igreja. Se você tiver esses valores muito bem fixados no seu coração, se seu filho vê você sendo dizimista e ofertante, ele vai ser um dizimista e ofertante. Sempre vi isso no meu pai. Sempre vi isso no meu pai. A fidelidade. Como que eu não vou ser fiel? E aí ele sempre contou que a época que ele não foi fiel a Deus, que ele ouviu uma pessoa falando, isso aí não é coisa... Como a vida dele paralisou, ele não conseguiu construir a casa. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque ele contava isso para mim. Ele estava reformando a casa, eu era uma criança ainda, eu devia ter os meus 5, 6 anos. E aí ele falou que paralisou, a obra não ia para frente. E aí quando ele começou a dar dízimo de novo, ser fiel ao Senhor, Deus começou a abençoar de novo, e aí as coisas aconteceram. Mas por que eu ouvi isso? Eu sempre tive esse princípio, desde a minha adolescência. Ele me ensinava, ele falava assim, você vai lavar o carro, ele dava o dinheiro e falava assim, você lembra que você tem que tirar seu dízimo. Hoje, eu sou fiel, dizimista e ofertante. Eu não sei, porque eu não conheço a vida financeira de ninguém aqui. Mas se eu não sou das pessoas que mais dá, eu estou entre os top 5 lá, top 6. Tenho certeza, eu estou falando isso porque eu já ouvi ele falar isso para mim. Sabe por quê? Porque Deus tem me abençoado, é verdade, Deus tem me prosperado, é verdade, tem mesmo. Não estou sem flores, Deus tem me prosperado. Tenho recurso para poder dar uma educação para minha filha, tenho recurso para poder dar o melhor para ela. Sabe por quê? Porque eu sou fiel, sempre fui fiel. Deus tem me abençoado, não é mérito meu, mas é fruto de que eu colhi, que eu estou colhendo porque Ele me ensinou. E eu quero que os seus filhos lá na frente possam falar assim, porque meu pai e a minha mãe foram referenciais na minha vida, eu sou próspero. Quantos querem que seu filho seja próspero aqui? Levanta a mão. Eu quero levantar as duas mãos. Mas sabe como que isso vai acontecer? Quando eles verem você sendo fiel a Deus. Aí eles vão ser e vão colher isso na vida deles. Meu pai hoje, eu vou falar para você, ele está aqui, sentado, além de desse ano ele receber 2 netos num ano só, que eu acho que isso é uma realização, isso é um sonho, mas ele pode ver que ele tem 2 filhos prósperos, porque ali também tem, se não é igual é maior que eu, entendeu? E aí, ele como pai olhando para nós, ele pode falar assim, olha meus filhos, como prosperam. Mas isso daí é fidelidade de Deus na vida dele. É porque ele nos ensinou isso, e ele foi referência para nós. Mas eu quero, em 1 minuto, Jesus, eu quero falar para os filhos, adolescentes aí, que está aí no fundo, presta atenção aqui. Aí em cima, vocês também. Aqueles que são jovens, que ainda não são casados. Provérbios 1, 7 e 9. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, cadê os filhos aí? Quem é solteiro aqui, levanta e fica em pé.
Fique em pé, fique em pé. Você é solteiro, não casou, está na casa do seu pai e da sua mãe, fique em pé. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em sua cabeça e colares no teu pescoço. Ei, filho rebelde, filho que não ouve o pai e a mãe, filho que não se submete, vai colher consequências lá no futuro, terríveis. Adolescente, principalmente para os adolescentes, eu tenho uns jovens aqui que já estão com a vida bem encaminhada. Mas vocês adolescentes que começam a entrar numa fase que se acham mais espertos e mais inteligentes do que os pais, quero falar uma coisa para vocês, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Ouve o conselho do teu pai e da tua mãe, porque eles já passaram por o que você passou. Eles já viveram aquilo que você está vivendo. Ele sabe como é que funciona. Ele vai te mostrar os riscos, porque a pior coisa do mundo é você ter um relacionamento que te frustra. É você cair na mão de alguém que te machuca. É você viver uma vida frustrada profissionalmente. Pode se sentar. Eu falei isso para você porque é muito importante você entender que existe um princípio espiritual para você, jovem, para você, adolescente. Ouvir o pai e a mãe, e quando eles falam sim, é sim, e quando eles falam não, é não, na mesma alegria. Porque se eles falarem não para você, se eles falarem assim, ó, espera, se eles falarem para você assim, ainda não é tempo, ouve e pratica, porque está te guardando de se machucar, porque os machucados da vida, muitas vezes, são irreversíveis. Então tem que ouvir o pai e a mãe, porque eu estou falando isso, querido, sabe por quê? Porque na fase de vocês, eu vivi isso, eu queria namorar, eu queria ser rebelde, E aí eu tinha um pai que chegava para mim e falava assim, não é o tempo. E eu vou falar para você, que bom que eu dei ouvido a tudo isso, que bom que eu prestei atenção. Efésios 6, versículo 1 e 3, de 1 a 3, Efésios 6, de 1 ao 3, e eu já estou finalizando. Tem aí? Efésios, não? Hoje, agora não? Então eu vou abrir aqui, Efésios 6, de 1 a 3, eu vou abrir aqui na minha palavra, na minha Bíblia, se você puder abrir aí na sua Bíblia também. Efésios capítulo 6, verso de 1 a 3. Vós filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é bom, isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Ei, você que é jovem, adolescente que está aqui, honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. E honrar é obedecer, é se submeter. Amém? Amém? Amém. Você ouviu? Essa instrução, queridos, o Espírito Santo trouxe no meu coração. Hoje é um dia muito especial para mim. A gente vai apresentar agora a minha filha ao Senhor. Isso enche meu coração de temor e tremor. Porque na minha vida, quando acontecia algum problema nas minhas dificuldades, eu sempre lembrava que o meu pai falava para mim que eles tinham me apresentado a Deus. Então quando acontecia alguma coisa na minha vida, eu falava assim, Senhor, meus pais me apresentaram ao Senhor, então eu sou teu. Eu tinha essa convicção, eu falava assim, Senhor, eu sou teu. Um dia meus pais me apresentaram para o Senhor, então eu sou teu. E nesse temor, nessa hora, eu quero, e com todos esses princípios que a gente falou aqui, eu quero apresentar minha filha ao Senhor. Ao Senhor. Minha filha será apresentada a Deus nessa manhã, porque ela é dele.
eu sou apenas um mordomo. Eu e minha esposa somos mordomos para cuidar bem dela. Tá bom? Você está feliz? Amém? Você entendeu a mensagem dessa manhã? As importâncias disso, a seriedade que a gente tem que lidar com isso? Então vamos ficar em pé.